Num Estado democrático de direito, a sociedade organiza a sua convivência no interesse comum. O direito de qualquer um manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos pessoais sem medo de retaliação ou censura por parte do governo ou de outros membros da sociedade é um conceito fundamental nas democracias modernas e nele a censura não tem respaldo moral. O conjunto de direitos e deveres ao qual o indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive define o conceito de cidadania. Ninguém nasce cidadão, mas torna-se cidadão pela convivência e disponibilidade de um ambiente político que proporciona ao cidadão o desempenho e exercício do seu papel de forma livre. Nada mais condiciona o exercício da cidadania do que o poder e o direito de cada cidadão ter uma ideia e poder expressá-la, de poder votar em quem quiser sem constrangimento, de praticar o exercício pleno dos direitos civis, políticos e sociais. Este processo influencia o ambiente de negócios, porque negócios fazem-se entre pessoas e baseando-se em políticas e regulamentos que não podem ser distorcidos. É por estas razões que hoje o Mais Negócios conversa com o jurista e advogado Tomás Vieira Mário, presidente do Conselho Superior de Comunicação Social e diretor-geral da Secalecan. Vamos acompanhar. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Hoje temos a grande honra de conversar com um grande jornalista, um professor, um ativista, nosso grande amigo Tomás Vieira Mário. Doutor Tomás, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma grande hora para a Média Mais televisão, assim como para o programa Mais Negócios, recebê-lo aqui, de ter a oportunidade de conversar consigo sobre o nosso país que está a passar não os melhores momentos. Obrigado pelo convite, é um prazer. Doutor Tomás, neste momento não é conveniente descrever as suas tarefas, porque são demais, não vamos ocupar o espaço da entrevista, mas é cumulativamente presidente da Secalecan, que é, na verdade, uma organização que luta pela comunicação e desenvolvimento, para o desenvolvimento, assim como presidente do fundo, não é do fundo, mas é do Conselho Superior de Comunicação Social. Como é que consegue conciliar essas atividades? Que são aparentemente incompatíveis. Uma como ativista, digamos, e outra como, entre aspas, membro do governo. Sim. Não, o Conselho Superior, de facto, é um órgão constitucional. Não faz parte do governo, é um órgão do Estado, independente do governo do dia, e que tem como missão proteger e promover a independência dos órgãos de comunicação social relativamente a todos os poderes, quer sejam políticos, econômicos ou de outra natureza. O Secalecan já exerce esse direito, portanto complementam-se. Enquanto um defende o direito, o outro exerce o direito. Em termos de promover a comunicação, neste caso o Secalecan tem um foco especial em comunicação para o desenvolvimento, que é uma área específica na área da comunicação, que em Moçambique não está muito desenvolvido. Temos algumas experiências muito recentes de órgãos de comunicação que se dedicam à comunicação para o desenvolvimento. Quer dizer que é uma área de especialidade. Há de haver comunicação para a saúde, comunicação para a área política. Neste caso, o que nós fazemos é olhar para as questões de desenvolvimento, procurar primeiro fazer a ligação entre os que fazem as políticas públicas e os destinatários das políticas públicas, sobretudo as comunidades locais, que são, no fim do dia, os destinatários das políticas públicas. E trazer as opiniões das comunidades para quem decide e vice-versa, fazer a ponte sobre questões econômicas, digamos, relevantes dos nossos dias. Então, é um pouco essa relação que entre o Conselho e o Secalecan. Entretanto, essas são as atividades da Secalecan. Eu recordo-me que, muito recentemente, uma das grandes atividades que foram muito bem divulgadas foi a tradução da Constituição da República em duas línguas, Makua e Xangana. Sim.
Qual foi a essência deste? Isso faz parte de um programa do Secalicane que é a promoção de democracia e boa governação. E neste caso concreto, a ideia era promover a cidadania através de colocar a Constituição da República acessível aos cidadãos, nomeadamente aos que não podem lê-la em língua portuguesa. Então, fomos ver as estatísticas nacionais, vimos quais são as principais línguas em termos de população. Os dados do INE mostram que o Macua é certamente a mais falada, com mais de 1 milhão, porque abrange Nampula, Cabo Delgado, Niassa até Zambésia. E Xangana segue-se com quase 700 mil, mas com uma vantagem de que quem fala Xangana também se comunica com quem fala Xisua e Ronga. E, portanto, se juntar os 3 grupos, é muita gente também. Então, foi esse critério de seleção das 2 línguas. Mas, felizmente, a nossa iniciativa teve boa recepção pública e houve quem já se ofereceu perdão, para traduzir para outras línguas. Houve quem ofereceu recursos ao Secalicane para alargar a tradução. Neste caso é o PNUD, ofereceu recursos para traduzirmos para Nhanja e Xicena. Assim estamos abrangando o país todo. É claro que houve muitas reações de pessoas de outras línguas que disseram, por que não nós também, por aí fora. Então, nasceu uma espécie de uma vontade acrescida, porque as pessoas descobriram que afinal é muito importante ter esse documento. E agora encorajamos que os grupos que possam apoiar, que se associem, nós podemos sempre encontrar o formato científico, porque isso faz em comparação com a Faculdade de Ciências Sociais da UEM, para garantir qualidade, né? Sim. Doutor, no ato, que foi no momento em que foi nomeado para o cargo, convidado para o cargo do presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, isso acontece no seu auge, digamos assim, em termos do seu papel na sociedade, de cidadania, luta contra a corrupção, desempenhava um papel muito preponderante, forte nos comentários, na televisão. E depois, a seguir, levantaram-se vozes, segundo as quais é para calar o Tomás. Como é que conseguiu impor-se e manter essa sua veia crítica, digamos, com a mesma reverência? É uma questão que muitas pessoas colocam sobre se a minha designação para presidente do Conselho não me impunha algum afastamento da comunicação social, eventualmente para evitar possíveis conflitos de interesse. Vamos supor assim, se eu colaboro com a TV+, e entretanto a TV+ é demandada judicialmente junto do Conselho, tendo eu um contrato com a TV+, posso ter dificuldades de arbitrar por laço que eu tiver com a TV+. Né? Então, este tipo de situações, a própria lei pública prevê como é que se aborda essa questão. Essa questão aborda-se, digamos, caso a caso. E, de uma forma muito concreta, se aparecer no Conselho um caso em que eu, por uma forma de contratual, tenho ligação com o órgão vítima, o que me deve ser imposto é eu declarar conflito de interesse perante o Conselho, dizer, eu, neste caso, não me posso pronunciar, me afastar, para dar lugar a que os outros todos decidam sem a minha presença. Esta é uma solução prática que existe neste tipo de situações. Mas, por outro lado, eu acho que o que é mais importante, Jaime, acho que o que é mais importante é a nossa postura pública. Como é que nós abordamos as questões? Abordamos com um sentido de responsabilidade, com o sentido de um dever cívico, tomando em consideração que temos funções públicas que nos impõem uma certa postura. Portanto, por mais que vamos ao público, estamos conscientes de que o público sabe que temos funções públicas. E, portanto, temos que ter uma postura de contenção no verbo, né? De contenção na expressão e de evitar ao máximo criar polêmicas.
que sejamos nós parte das polémicas. Eu acho que esse é o padrão mínimo que se pode exigir de quem tem funções públicas. Saber estar em público, respeitando o cargo que lhe deram, porque jurou perante um órgão soberano, que é, neste caso, o chefe do Estado. Portanto, é uma questão também de postura, de atitude na esfera pública, porque pode não ser questões legais, mas questões éticas. De forma de estar no público. Exatamente. No seu livro 25 anos de liberdade de imprensa em Moçambique, 91-2016, História, Percurso e Percalços, refere que a Lei de Liberdade de Imprensa não foi um presente, mas que resulta da luta dos jornalistas, consubstanciada na petição do governo moçambicano exigindo a nova Constituição fosse incluído um artigo que consagrasse o direito dos cidadãos a uma informação completa, verídica e direito de se expressarem livremente através dos órgãos de informação. Que avaliação hoje faz sobre o exercício deste direito? Eu penso que esta lei de imprensa é, de facto, um dos instrumentos fundamentais que podemos celebrar nos 30 anos da nossa Constituição da República. Porque, primeiro, pela sua origem, como eu digo no livro, e está provado, não foi algo que o governo ofereceu ao partido, foi a luta dos jornalistas. Felizmente é uma luta que foi bem acolhida, o presidente Chissano acolheu bem essa luta. No livro faz um excelente elogio ao presidente Chissano. Sim. Ele percebeu que era legítimo e, portanto, foi um pedido que foi bem acolhido pelo presidente Chissano, que foi ao sindicato, reuniu-se com os jornalistas e os ouviu durante 6 horas, ouviu-os e disse: ok, vocês têm razão, vamos acolher o vosso pedido. De qualquer modo, é uma lei importante porque é muito progressista, é muito avançada, em termos de que ela oferece aos jornalistas uma grande possibilidade, a possibilidade de que, se o jornalista tiver um conflito com seja quem for, essa pessoa tem direito de resposta. Quer dizer que evita-se o tribunal, que é um local muito pesado, muito complicado. Então a lei dá ao ofendido a hipótese de se pedir que lhe peçam perdão. Isso é muito bom. O mesmo destaque. Da notícia que ofendeu. Mas isso é muito bom porque dá um espaço aqui, também o público interaja com o jornalista. Em público. E também, mais, a nossa lei de imprensa, por exemplo, não obriga o registro de jornais, ou a licença de jornais. O jornal apenas faz o registro administrativo no gabinete de informação, não pede licença. É diferente. Quer dizer que não se pode recusar. Não tem alvará, não existe alvará. Quer dizer, não se pode recusar um jornal. Porque o jornal não pede, só apenas vai registrar que eu existo. Isso é muito bom. Em outros países do mundo não é assim. Você pede licença e o governo dá licença ou não dá licença. Licença, mas significa só para televisão e rádio. É diferente autorizar e dar licença. Então, isto é um bom caso, por isso não serão jornais assim de um dia para o outro, porque tem facilidades legais e a lei dá essa hipótese de que o jornal apenas se registra, não pede licença, porque é um espaço público e mais, em princípio, o governo não pode ter jornais. Não pode ter jornais. Então, dá espaço ao privado de ter um mercado largo sem competição com o governo. De outro modo, o governo poderia ter jornais onde ia pôr só publicidade, bloqueando, portanto, publicidade para os privados. Então, é uma lei, nesse aspecto, muito positiva e muito progressista. E deu-nos este espaço muito vasto de liberdade de expressão, de opinião e de emergência de muitos órgãos de informação. TV Mais é um deles, que usou muito bem. A faculdade que ele... Sim, a lei permite. E, portanto, é um espaço, no contexto da nossa região, Jaime, deixe-me dizer-lhe que é a lei mais avançada. Não tenhamos isso, qualquer dúvida. A lei mais avançada e também, em termos de ambiente, tivemos muito mais espaço de abertura do que houve nos países vizinhos. Por exemplo, na Tanzânia, vou dar só um cheirinho, a lei diz que você só pode citar fontes estatísticas do governo, por exemplo. Então, você está limitado ali. No Zimbábue, já se conhece a história, não é? A África do Sul esteve muito avançada no tempo de Mandela, mas regrediu nos últimos tempos. Então, estamos
Em termos regionais, nós estamos tão mal. Não estamos tão mal. Estamos até bem, claro, com os percalços próprios do percurso. Falando já em percalços, o livro levanta neste capítulo dos percalços 3 principais perigos do exercício desta liberdade. Okay. Um deles é a associação, digamos, a força do poder político. Sim. O segundo perigo é, digamos, a fragilidade econômica dos próprios meios de comunicação social. Exatamente. O terceiro perigo é a possibilidade de associar, digamos, com ação criminosa. Exatamente. Ação criminosa. Exatamente. Como é que estes 3 perigos, digamos, como é que visualiza na verdade, na nossa atual conjuntura? Sim, na verdade, o contexto em que menciono isso no livro não mudou muito. Ou seja, a nossa mídia está num mercado muito pequeno. O mercado moçambicano é muito pequeno. Se nós formos a ver, por exemplo, as grandes fontes de publicidade são as mesmas. São as mesmas. São as mesmas, que tiram um pouco para ali, um pouco para colar, e não há muito mais diversidade econômica para apoiar a mídia como seria desejável. Então isso é uma grande fraqueza, porque a mídia funciona com publicidade. Publicidade que seja vigorosa, seja bastante para manter uma mídia de qualidade, com bons salários para os profissionais, porque é aí onde essa depois, parte nos exatamente que nos toca, porque dá-nos mais dignidade, dá-nos mais orgulho e nos protege de outros males, quer dizer, da corrupção na mídia. Não somos então santos também, temos os nossos problemas também, obviamente. Depois tem a questão, obviamente, do crime organizado. Houve uma altura em que isso era muito, muito sensível, quando perdemos o Carlos Cardoso, lembra-se? Foi um exemplo claro de como é que o crime pode nos bloquear, porque aquele crime criou-nos um medo. Criou-nos medo de que, bom, se até alguém como o Cardoso é apanhado na rua, nós os outros somos menos defendidos, menos conhecidos, podemos ser dizimados de qualquer maneira. E, portanto, criou uma intimidação. Crime organizado, criou alguns esfriamento. E mais, penetrou na mídia, de algum modo, sentiu-se isso porque, em algum momento, alguns dos criminosos confessos tinham páginas no jornal. Exato. E, portanto, isso nos meteu algum medo, porque já estavam a querer espaços nos jornais. Alguns criminosos condenados, não eram suspeitos apenas, condenados já. Tinham espaço nos jornais. Quer dizer que o crime estava já a entrar na mídia, para controlar a mídia. Isso é um grande risco. Foi muito estranho aqueles momentos em que víamos artigos assinados por pessoas na cadeia. Exatamente, na cadeia. E na cadeia por crimes contra nossos colegas. Contra nossos colegas. Então isso foi um pouco complicado. Como é que no meu jornal coloco os textos de pessoas criminosos confirmados de meus colegas? Então isso foi complicado na altura quando isso apareceu. E, obviamente, também o controle político. Isso é uma luta contínua. Isso sempre vai acontecer, porque a mídia e a política disputam o mesmo espaço, querem o público. Não há como. Os dois querem o mesmo produto, querem o público. O político quer o público. Nós também queremos o público. E, portanto, cada um quer um espaço lá. E, preferência, sem o outro. O que não é possível. Então, é uma luta contínua. Essa luta nunca vai terminar. Há fases em que um tem mais espaço que o outro, mas os dois sempre vão estar lá. Então, é uma relação entre política e mídia, é uma relação muito interessante. É uma relação de amor e ódio. Política quer o mídia para se projetar. Sim. Mas quando o mídia critica, não quer. Então, fica assim uma relação muito interessante. E essa relação é contínua sempre. Agora, a mídia tem que ter defesas próprias para manter o mínimo de independência. Isto é, não deixar se manipular ao ponto de não ser reconhecível. Outro debate é esta palavra, independência. Sim. Independente de quê? Pois, a lei de imprensa, ou a lei de empresa, diz o que é a Constituição. Independência em relação ao governo. Em relação ao governo, está claro. Em relação ao governo e outros poderes coativos.
Ok. Significa que o governo tem espaço na mídia, como é governo, mas não determina o conteúdo. Sim. Liberdade de imprensa é mesmo isso. Liberdade de imprensa é o quê? Liberdade de imprensa é a obrigação do governo se abster. Ele deve se abster de interferir. Isso é a liberdade de imprensa. Sim. Então a independência é nós em relação ao governo, no governo do dia. Agora, como é que isso se manifesta? Isso já é outro debate. Outro debate. Como é que se alcança isso? Outro debate. Porque isso é teoria só. Agora, como é que é na prática? Nós temos o Estado que tem meios de comunicação social. Aí está. Temos um Estado que tem televisão, temos um Estado que tem Aí rádio, está. temos um Estado que tem jornal. Aí está. Em princípio, ou em teoria, em Moçambique já não há órgãos de informação do Estado. São órgãos públicos. São órgãos públicos. São do público. São o público é o Estado. Não. O público somos nós. E nós somos patrimônio do Estado. Sim, sim. Agora, é uma questão, essa questão séria. Como é que isso se faz? Aquilo que é o princípio que garante a independência de uma televisão pública tem próprios critérios. Primeiro, a forma como ela é financiada. Como é que o governo, o Estado, manda dinheiro à televisão. Segundo, a forma como nomeia os dirigentes. Os dirigentes, exato. São esses meios que fazem ficar ou não independente. Agora, se o governo designa o PCA, como é que ele é independente do governo? Não tem como, obviamente. Por mais que ele seja uma pessoa competente, há um laço de direção política que lhe advém de quem o nomeou. Se o orçamento vem do governo do dia, não do parlamento, o governo diz, esse dinheiro é para fazer isto. Então, a independência é muito relativa, é só no papel. Então, nós estamos numa área em que a transição entre Estado e independência é muito pequena. Muito pequena, porque, de facto, a nomeação dos dirigentes e a forma de financiamento vem do governo diretamente. Do seu conhecimento, existe algum processo que podemos considerar que podemos ver uma utopia? Sim. Essas questões de rádio pública, televisão pública, vêm da BBC. BBC é o modelo de Londres. Qual é o modelo de Londres? O modelo de Londres é que os contribuintes, a televisão vive dos contribuintes. Quando nasce a BBC, os telespectadores pagam a BBC como quem paga Credilec. Na sua casa, tem um dispositivo que você liga para ver televisão. E quando acaba a carga, você não tem essa televisão. Então, isso dá a você poder. Sim. Eu estou a pagar a televisão. Então, tem um board de cidadãos que fazem a gestão do BBC. Pois tem a rainha como símbolo, mas ela não manda no BBC. Então, esse é o modelo ideal. Nos países onde não é assim, o que é que se faz? O orçamento vem do parlamento, não do governo. E os dirigentes são escolhidos por concurso público. É o meu termo. Meu termo para esvaziar um pouco o poder do governo na televisão. É pôr os postos a concurso público e levar o orçamento para vir do parlamento, não do governo do dia. Mas isso... Temos condições para seguir este modelo? Temos condições se o governo estiver também em condições de aceitar. Porque é um pouco o seu poder que vai ser diminuído. Quando o PCA vem por concurso público, quer dizer que há um júri independente que vai avaliar os concorrentes, que não é o governo, Exato. Com critérios objetivos, o que você sabe de televisão, o que sabe de rádio, de gestão, de mídia, e responde a um júri. E prova que eu estou capaz. E é um contrato-programa que você assina. Sem o qual você não renova o mandato. Não é? Isso, acho que existe um critério público, aberto. Depois, o orçamento vem do parlamento. O debate está lançado. Está lançado e vamos continuar a debater esse caso. Provavelmente por esta via vamos persuadir o governo a perceber que só sai a ganhar. Na verdade, o governo só sai a ganhar quando tiver uma imprensa cada vez mais independente. Eu acho que sim. Apanha uma imprensa conselheira, não uma imprensa inimiga. Eu acho que sim. Sai a ganhar. Sim. É possível, sim. Acho que sim. Deve ter razão, já. Sim. Vamos a um curto intervalo e voltamos dentro de pouco instante. Mais uma vez, seja bem-vindo à segunda parte do nosso Mais Negócios. Continuamos a conversar com
o professor Tomás Vieira Mário. Tomás, estávamos aqui a falar dos perigos. Sim. Dos perigos que o exercício do direito de informação proporciona ao jornalista. Tivemos há pouco tempo um caso que foi um incêndio que aconteceu no jornal Canal de Moçambique. Que lições podemos tirar? Bom, até agora não temos, digamos, investigação policial conclusiva que nos diga o que é que se passou, mas tudo indica que foi fogo posto, foi crime. A primeira reação quando isto acontece pode parecer estranho, mas em algumas partes do mundo, quando isso acontece, a mídia quase que festeja. É sinal de que temos impacto. É sinal de que atingimos alguém em cheio e o vencemos no debate de ideias. Está vencido. Para que comece a se comportar desta forma. Então fica bárbaro. Perdeu a batalha ideológica. Perdeu a discussão. Perdeu as defesas judiciais que tinha para fazer. Então está tonto. Então faz loucuras. A leitura primária é essa. Quando nós estamos num debate de ideias, eu e o Jaime, temos critério de debate, temos de referência, discutimos, e de repente chega um ponto, o Jaime levanta-se, não admito. Então não admito o quê? Não admito ser vencido nas ideias. Então, esta é que é a leitura. Agora, do ponto de vista democrático, é muito mau o que aconteceu. É um sinal péssimo, que nos dá uma reputação péssima internacional. Muito má mesmo. O nosso país agora está nos holofotes do mundo. Um fato curioso. Sim. Logo a seguir, a primeira reação do Presidente da República, através da sua página de Facebook, Sim. foi condenar aquilo que ele chamou de ataques e depois instruir para que os responsáveis fossem trazidos à barra criminal. A questão aqui é como é que consegue identificar ataques na primeira intervenção do chefe de Estado e procura responsáveis no incêndio. Não são as causas do incêndio que se procuram primeiro? Bom, eu penso que aí talvez houve um excesso de vontade de condenar e nesse excesso as palavras foram escapando. Quer dizer, a precisão dos termos. Porque primeiro, de facto, não há prova de que foi fogo posto. Exato. Logo, até hoje não temos essa prova. Sim. Portanto, mas a primeira intervenção do chefe de Estado foi claramente... Eu penso que o Presidente quis mostrar, tanto a sua plena adesão à democracia, à liberdade de imprensa, e houve talvez um excesso de verbo para mostrar o seu alinhamento com a liberdade de imprensa e a sua condenação a este ato bárbaro. Nesse aspecto, é bom porque nos encorajou. Agora, é evidente que, enquanto não houver provas, todos nós estamos apenas a suspeitar. Temos que colocar este ponto de dúvida, não é? Porque até não houve quem colocasse a hipótese de ser um autocrime. Quem colocou. Sim, houve quem colocou que pode ser que o jornal, na busca de fama, se queimou a si próprio para atrair a atenção pública. Houve quem colocou isso. E portanto, quem mais colocou a hipótese, dizendo que dentro do jornal havia uma outra empresa de microcrédito. Portanto, enquanto a polícia não investiga, condenamos o ato, mas não temos provas, não é? Por isso mesmo que é muito, muito importante que a polícia investigue de forma séria, célere e séria, para que se dissipam todos os equívocos, não haja mais suspeitas por aí, mas fiquemos todos com a ideia de o que se passou na verdade, uma ideia definitiva. Porque neste momento criaram-se suspeições por aí fora e é preciso que as pessoas que sejam inocentes se sintam livres da suspeita e os culpados sejam identificados claramente e
e condenados em tribunal. Então é importante que a polícia, de facto, mostre o seu trabalho, porque neste caso, se fosse um incêndio no armazém de milho, é uma coisa. Sim. Num jornal, não. No jornal, queima-se ideias. Queima-se ideias. Queima-se visões. Ideias. É por isso mesmo que é muito mais crítico. Atrofia-se. Sim. A coragem. Intimida o público. Exatamente. Esse é o efeito de jornais, porque é diferente de um outro incêndio qualquer. De modo que, então, aí a polícia tem todo o papel de rapidamente vir a público esclarecer o que se passou, para dissipar equívocos e conjecturas e boatos e suspeitas. É muito importante isso, que a polícia venha ao público rapidamente dizer o que se passou. Sobre o mesmo assunto, o antigo presidente Armando Guebuza comentou com uma palavra terrível. Sim. Terrível. Sim. Depois vieram vozes a fazerem a seguinte... O que ele quer transmitir? Que ilações nós tiramos do posicionamento dele, de terríveis? Se aparentemente ele foi no tempo dele também, havia uma guerra acérrima contra a opinião contrária. Depois veio uma terceira opinião, mas não era violenta, era debate de ideias com Q40. Bom, eu penso que nesse tipo de matérias, o presidente Guebuza, de facto, foi muito contundente no seu comentário. Ele que não aparecia em público já há algum tempo. Então, quando aparece com esse tema, chamou a atenção, naturalmente. Também porque é uma figura que ele é, uma pessoa complexa, politicamente falando. Portanto, quando ele aparece em público, chama a atenção. E quando diz que nós lutamos para queimar jornais. Essa frase leva a muitas leituras, do tipo, há quem pensa que lutamos para queimar jornais. Sim. Entre nós lutamos. Sim, entre nós que lutamos. Sim, há quem pensa Essas vírgulas são muito interessantes. Sim. Entre nós que lutamos. Sim, há quem pensa que é para queimar jornais. Então, isso é muito sério, dito por quem disse, não é? Essa possível interpretação, né? É muito séria. Sim, é muito séria, E portanto, obviamente, teve alguma réplica. Sobretudo, como diz o Jane, alguém dizia, mas também o presidente Guebuza no seu tempo cerceou a liberdade de imprensa, controlou os jornais, controlou a opinião pública. Mas isso não o impede de emitir opinião. Não impede de emitir opinião. O que é importante é se a opinião dele é ou não é relevante. Isso é que é interessante. Não é a pessoa, a opinião dele é ou não é relevante. Neste caso é relevante porque levanta um debate sério ao nível dele. Repito, uma figura conhecida. Portanto, não é um Jaime ou outro mais que falou Armando Guebuza. E eu acho que isso pode ajudar também a fazer investigações mais sérias. Porque quando ele intervém, desperta a atenção mesmo de quem investiga. Bom, se é um assunto que levou a estas reações, é porque interessa clarificar-se, uma vez mais, para que se tirem dúvidas, dissipem-se equívocos. É muito importante. Então, eu acho que sim, foi oportuno, porque elevou o assunto a outro nível. Foi o primeiro comentário político de alto nível que aconteceu. Fora do governo, obviamente. Foi o primeiro comentário político daquele nível, fora do governo. E levantou o assunto, porque foi mencionado no estrangeiro, não é? Obviamente. Então, o canal ficou um tema até internacional, porque houve mais vozes com mais poder que se pronunciaram. Então, nesse aspecto foi bom, porque despertou atenção nacional e internacional sobre o assunto. O nosso país está a ser atacado, não podemos ser cabelos. No seu papel de observador atento, qual é a essência desta... Jaime, esta é uma questão de facto muito complexa. Acho que politicamente é a questão mais difícil que tivemos desde a nossa independência. Porque a Guerra dos 6 Anos teve uma origem que fomos acompanhando aos poucos. Rodésia, Apartheid. Tínhamos já a visão de que vinha aí, que era o inimigo, o que queria. Neste conflito há tantos interesses que fora do nosso país, mas também temos que assumir, eu concordo que há fatores internos que dão combustível a este conflito. De que natureza?
Natureza, primeiro, questões de desenvolvimento nacional não resolvidas. Assimetrias regionais. Assimetrias regionais é uma questão muito séria. O relatório de desenvolvimento humano de Moçambique, onde eu trabalhei no PNUD durante muitos anos, sempre mostraram que atenção que Zambésia, Nampula, Cabo Delgado estão a ficar atrás. Atenção, estão a ficar atrás. O relatório de 2008 que eu editei do PNUD dizia que a diferença entre Maputo e Cabo Delgado é de 25 anos de desenvolvimento. É algo medonho. 25 anos de Maputo e Cabo Delgado. Quando Maputo teve a circular, a ponte Maputo-Catembe, subiu para 30 anos de diferença de desenvolvimento. E isso cria sentimentos de revolta. Sim, de abandono, de esquecimento. E quando chegam as grandes indústrias de petróleo, é lá onde ocorrem, e eles não têm quadros suficientes para beneficiar daqueles recursos, uma vez mais, nós somos os preteridos. É o Sul. É o Sul que vem cá. Jaime, o discurso regionalista no Norte está muito sério. Está muito sério o discurso do Sul. Está violento. Qualquer coisa que corra mal em partes de Cabo Delgado é por causa do Sul. Isso é explorado até o extremo. Eu já fui vítima disso. Ninguém me contou. Chegar a um restaurante, pagar uma conta e ser mandado embora. Os do Sul, tem a mania. Os do Sul. Sai daqui. Sai daqui. Assim mesmo. Estava com colegas, conversava do Savana. Então, o discurso regionalista está muito forte, está perigoso. Está muito perigoso. Portanto, há um combustível aí à solta. Qualquer um oportunista vem do estrangeiro e diz, tem razão, são os do Sul, vamos lutar. E os jovens, desempregados, desesperados, encontram nisso um motivo. Aderem facilmente. São enganados. Então, temos fatores internos, realmente, que dão um campo a que os de fora cheguem aqui e fazem o que fazem. Agora, quem dá armas são os de fora. É isso que eu queria perguntar a Sim, seguir. De onde sim. que vêm as armas? Aí está. Quais são as motivações dos que entregam as armas? Sim. Porque, bom, a motivação, digamos, mais ou menos formal, é de que eles querem fazer um califado, um Estado Islâmico para controlar o gás de Cabo Delgado. Claro que isso em termos internacionais não é possível, né? Mas podem, quer dizer, em termos de exemplos, já aconteceu o caso em que cria caos, como na Líbia. Mas quando se cria o caos, as grandes companhias não aproveitam o caos para as Claro que sim. Claro, Jaime. Claro que sim. O petróleo da Líbia, onde é que vai agora? Exato. Sim, onde é que vai o petróleo da Líbia? Mas essa informação é secreta? Não é secreta. Não é secreta. E Quer não dizer, temos como ir buscar o problema a partir da causa do problema, irmos lá à base do problema, em vez de estarmos aqui com armas, irmos negociar na base. E quem é a causa? Com quem negociamos? Com quem negociamos? É aí onde está. Onde é que está o tal Estado Islâmico, o ISIS? Onde é que tem a sua base? Não sabemos. Mas eles existem. Quer dizer que muitas vezes não é uma força, digamos, com quem você dialoga, que tem uma sede, tem um escritório. São pessoas que têm dinheiro. Offshore. Sim, offshore. E que financiam. Eu agora me pergunto, se é verdade que perdemos desde há 2 semanas o controle do porto de Mocimboa da Praia, o que está acontecendo lá? Exato. O que estão fazendo no porto agora? O que é que estão a fazer? O que é que estão a Naquele descarregar ou carregar? Sim. O que estão a fazer naquele porto? Portanto, são forças externas poderosíssimas que já estão aproveitando a oportunidade. Este assunto foi sempre tratado a nível de polícia. Sim. Mas ouvimos recentemente, os dois, o antigo presidente Guebuza também usou a palavra guerra. Sim. E o próprio presidente Lula também usou numa passagem, quando falava do jornalista, de zona de guerra. Zona de guerra. Podemos aqui buscar alguma relação de uma nova estratégia de ação, tendo em conta esta força que vai buscar a palavra guerra, ou se declara por essa via? O que pensa que o fato do presidente assumir que estamos em guerra em Cabo Delgado? Eu acho que isso é um termo que legitima pedido de apoio externo. Exato.
legitima ir à ONU, Não apoia ir ao mundo, dizer somos alvos do ataque internacional terrorista. Temos guerra que vem de fora e, portanto, não é uma guerra civil, não é algo que implica que nós moçambicanos nos reunamos. Sim. Não, é uma guerra de fora, então logo precisamos de apoio. É um termo diplomático que entra muito na fundamentação do pedido de apoio. Quando diz que há uma guerra, logo uma guerra que vem de fora, quer dizer, repito, não é guerra civil, não é entre nós. Se fosse entre nós, negociem lá, moçambicanos, não é? Não venha aqui queixar Vamos ao trazer mundo. um italiano, conversar convosco. E depois, Sim. aliás, teve essa experiência, viveu lá anos e anos a tentar criar um acordo de paz. É verdade. A propósito, como é que conta lá essa experiência? Quanto tempo ficou lá? Não, essa foi, digamos, na minha carreira, acho que foi a experiência mais ensinadora, que me ensinou a ver o que é Moçambique, ensinou a ver o que é política, quem é que está na política, e também ensinou a ver como é que o mundo influencia a sua vida como Estado. Quem é que está por detrás, o que é que faz, e que você não se apercebe no dia a dia, na sua casa, mas já quem lá fora manipula, entre aspas, influencia. O exercício da palavra poder. Sim, o poder. Né? Só para dar um exemplo, quando começou a negociação de Roma, em 1990, começou só com aqueles padres, não é? Sim. Portanto, não havia lá diplomatas internacionais. E não havia potências. Houve muita pressão para a Rússia e a América entrarem nas negociações. Queriam entrar. Pressão evidente. Queremos entrar ali, naquela sala, participar. Mas não é Rússia, é sempre sobre Moçambique. Pois o quê? Porque sabiam que dali vão sair com papel no pós-guerra. No pós-guerra. Com vantagens. Dizer, nós negociamos a vossa paz, nós mediamos a vossa paz. Então queremos aquela vantagem. E você percebe, ok, é assim que as coisas ocorrem. Nada no mundo é inocente ou é ingênuo. Então, isso foi uma boa experiência nessa perspectiva. Mas também foi bom ver como é que moçambicanos que estavam tão desavindos, tão divididos, com tanto ódio um do outro, aos poucos foram chamando irmão um ao outro, não é? E deram aquele último abraço. Sim. Foi um processo muito bem feito, porque o que foi vantajoso ali que era uma negociação informal. Não havia muita rigidez na negociação. Estavam na mesa, conversar, quando se cansavam, interrompiam, vão tomar chá. Os padres, naquele tom informal, vamos tomar chá. Interrompem, voltam e conversam. Porque se fosse um momento mais formal, diplomático, poderia ser mais complicado. Mais complicado, porque ali há rigor das expressões, dos tempos, como é que você fala, como é que trata. Por exemplo, no início, o senhor Raul Domingos revoltou-se, porque chamam excelência ou Guibuza, a mim não chamam excelência. Somos irmãos aqui, é pé de igualdade. Só isso, pode ser uma questão grande no nível internacional. Ele é ministro, logo é excelência. Não, que somos irmãos. Não há excelência aqui. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Pronto. Raul Guibuza. Já agora falando de poder. O presidente Junce está no seu último mandato. Ele tem que organizar o Congresso neste mandato. Ele tem que organizar eleições autárquicas neste mandato. Ele tem que organizar o processo de sucessão dele neste mandato e tem que organizar as eleições gerais no final do mandato. Sim, e tem que criar legado dele para ser recordado por ele tendo sido um presidente de Moçambique. Sim, mas... Não lhe parece que tem muito pouco tempo para não, isso? Mas isso não apareceu de repente, faz parte da sua agenda normal. É o curso normal da sua agenda, portanto, algo estava muito previsto, ele sabia disso. Ele não esperava a Covid. Claro, sem dúvida, nem o Covid, nem o turismo Cabo Delgado. Exatamente. É verdade que nem o Idai, Ensofala e o Kennedy. É verdade que
este segundo mandato do presidente Nilson é muito complicado, porque houve fenómenos realmente inesperados e de grande impacto que bloquearam o programa em algum momento. E ele ficou a gerir emergências muito graves, quer dizer, temos que ser honestos nesse aspecto e reconhecer-lhe que ficou com algum tempo reduzido a gerir emergências. O IDAI, Kennedy, não foram brincadeira, foram coisas muito, muito sérias. E agora o Cabo Delgado, por cima também, e tudo isso, digamos que cria ali cortes no desempenho normal do programa triquinal, mas pronto, é o que lhe resta fazer, é gerir o país com essa agenda, com esses imprevistos e fazer aquilo que for possível fazer dentro dos esforços que faz, os recursos que tem e os quadros que tem. Não tem como não fazer. Qual é a sua leitura que faz em relação ao processo de sucessão? Que perfil de candidato a Frelimo deve, na circunstância, apostar nele? Olhando para a conjuntura atual, falamos dos problemas de Cabo Delgado, falamos dos problemas das regiões, falamos dos problemas de patriotismo, falamos de... Que perfil a Frelimo apostaria melhor, digamos, para substituir o presidente Nilson e melhor se posicionar? Eu tenho medo que está a ficar como que consensualizado de forma informal a ideia de que temos que ir por regiões. Sim. E não por perfis. Não por perfis. É por isso que lhe pergunto exatamente o perfil. Sim. Eu, para mim, com o país como está, com tantas questões complexas de natureza econômica, política, social, com desafios até de o país que tem que se reconciliar, uma vez mais precisaríamos de um reconciliador. Precisaríamos de alguém que não fosse muito poderoso. Eu me explico. Alguém que não seja muito poderoso é alguém que é acessível e que não tem verdades e que leva toda opinião a sério. Não acha que está iluminado e que ele sabe tudo. É alguém que agora Moçambique precisa. Alguém que possa reunir com toda a gente, ouvir toda a gente, não se cansar, até com imbecis, malcriados, são moçambicanos todos. Moçambicanos todos. Querem ser ouvidos. Então, é um perfil complexo, mas é o perfil adequado. Quer dizer, não precisamos agora de grandes pensadores, não, precisamos de pessoas calmas que possam acolher toda a gente, possam até não ter muito protocolo, de modo que todo mundo se senta capaz de chegar lá e ser ouvido. Por mais que você não seja dado razão, mas é ouvido. Eu acho que é esse perfil que nós precisamos. Com estes problemas todos que nós levantamos sobre o Norte, acha que esse perfil de uma pessoa do Sul pode vender no Norte? Aí está a questão. Eu acho que criamos uma situação tal em que agora já não podemos negar as regiões. Exato. Já criamos o hábito. Agora estamos no Norte, agora é o Centro. Sim, o Sul esteve, agora é o Norte. Lógico que... Não temos como evitar o Centro. Não. Se criamos essa lógica, agora vamos até o fim. Vamos ao Centro. Podemos recomeçar, Sul. Então, é no âmbito deste perfil que temos que ir ao centro. Sim. Mas todas têm que sentar no centro e encontrar esse perfil. Se a lógica é essa, vamos procurar o perfil mais no centro. Ainda que exista no Norte, não é elegível. Infelizmente, o doutor Tomás estava a mais de 500 quilômetros do centro, mas parou em Macinga. Nasceu ali. Não, é verdade. Em Zoalo, não chegou no centro. Já não é elegível. Não é elegível. Não teremos o seu, não podemos contar com o seu perfil. Nem com o seu. Nem com o meu. Para mim, ainda vou a tempo. Ah, é? Na segunda volta do Sul. Está bem. Está bem. Doutor Tomás, mais uma vez, muito obrigado.
Não temos muito tempo para conversar. Cada pergunta que nós fizemos hoje seria um tema para conversarmos para toda a entrevista de Mais Negócios. Mas nós queríamos, digamos, e temos certeza que ainda teremos melhores oportunidades para conversar consigo. Vamos acompanhando esses temas que nós hoje suscitamos de debate e sempre que se justificar, havemos de voltar a convidá-lo para voltarmos a falar sobre os detalhes do que estiver a acontecer. E parabéns a essa nova casa, a Televisão Mais, que é um novo canal que apareceu com energia e com um novo ar fresco no mercado da comunicação social e sucessos no Muito mercado. obrigado. Sucessos. Foi assim que conversamos com o Dr. Tomás Vieira Mário, nós jornalistas carinhosamente nos tratá-lo por TVM. Muito obrigado. Voltamos para si na próxima quarta-feira à mesma hora. Obrigado.